Boa tarde, gente. Vamos iniciar nossa aula hoje falando um pouco sobre uma data muito importante para o nosso estado, que é a emancipação política de Alagoas. O que é emancipar-se? No caso aqui do nosso estado, quer dizer que ele cresceu. Então, como ele cresceu, ele se tornou um país separado, ele se separou. Porque como a tia já vinha explicando antes, lembram quando a tia explicou sobre as capitanias hereditárias? Então, na época das capitanias hereditárias, quando foi dividido o Brasil em capitanias, Alagoas pertencia a Pernambuco. Então, como Alagoas pertencia a Pernambuco, era uma coisa só. Tem até o mapa que a tia fez logo quando a gente iniciou falando sobre as capitanias, na sala de aula. Então, o que foi que aconteceu? Alagoas, por pertencer a Pernambuco, do mesmo jeito, lembra que a tia explicou que o Brasil pertencia a Portugal, só que houve a independência. Nesse nosso caso aqui foi a emancipação. Alagoas deixou de pertencer a Pernambuco porque ela cresceu e aí ela se desenvolveu. Então, Alagoas não pertence mais a Pernambuco. Tudo isso aconteceu, essa emancipação aconteceu no ano de 1817. Isso foi na época de 1817. Nessa época, quem era o nosso governador, nessa época aqui, que Alagoas não pertencia mais a Pernambuco, o nosso governador era Sebastião de Melo Povas. Era o nosso governador, viu, gente? Foi o nosso primeiro governador. E nessa mesma época aqui, quem eram os nossos presidentes? Quem foram, né? Nessa mesma época, mais ou menos, o nosso primeiro presidente foi Marechal Deodoro da Fonseca, um alagoano, viu? Que morava em Marechal Deodoro. E vocês sabiam que Marechal Deodoro, a cidade de Marechal, foi a nossa primeira capital? Sim, a nossa primeira capital era Marechal. E o nosso primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, que morava em Marechal. Mas ele recebia esse título de Marechal porque ele era do Exército e aí existia uma patente. Ele era identificado por Marechal, como existe hoje, sargento, tenente, coronel, entenderam? Então ele era um marechal, ele foi o nosso primeiro presidente do Brasil, era um alagoano, Marechal Deodoro da Fonseca. Depois, anos depois, quem foi o segundo presidente do Brasil? Outro alagoano, de Ipioca, viu, gente? Da cidade de Ipioca, que foi Floriano Peixoto, o segundo presidente. Então, nós temos orgulho, não é? De dizer que os dois primeiros presidentes do Brasil eram alagoanos. E o Floriano Peixoto também era um marechal, tá certo? Também era do Exército. Bom, então, voltando aqui. A emancipação aconteceu em 1817. Vamos fazer uma continha, gente? Ué, tia, mas a aula não é de história. Como é que vai ter matemática? Pode sim. Vamos ver? Vamos ver quantos anos hoje Alagoas está completando de emancipada. Nós estamos em 2020 e vamos fazer a continha. Menos 1817. Prestem atenção. De 10 eu tiro 7. 3, não é isso, gente? Corto 2, porque eu emprestei para aqui, fica 1. 1 tiro 1, 0. Não é? 10 tiro 8, 2. Porque eu tirei 1 daqui, então aqui ficou 1. 1 tira 1, 0. Então, Alagoas está completando hoje 203 anos de emancipada, que não pertence mais a Pernambuco, não é, gente? Olha aqui, que não pertence mais ao estado de Pernambuco, tá certo, gente? Então, vamos lá. Se alguém perguntar qual é
Em que ano aconteceu a emancipação política de Alagoas? Aí vocês vão dizer, isso foi em 1817. Quantos anos Alagoas fez ou está fazendo de emancipada, que não pertence mais a Pernambuco? Aí vocês vão dizer, né? 203 anos. Quem foi o primeiro governador de Alagoas? Sebastião Francisco de Melo Póvoas. Quem foi o primeiro presidente do Brasil? Aí vocês vão dizer, foi um alagoano que se chamava Marechal Deodoro e que morava na cidade de Marechal Deodoro. E o segundo alagoano morava onde? Ipioca, também era alagoano, o Floriano Peixoto. Tá certo, gente? Vocês entenderam até aqui? Então, Alagoas foi emancipada porque antes ela pertencia a Pernambuco. Era uma coisa só, Pernambuco e Alagoas uma coisa só. Mas só que o estado que dominava, quem dominava tudo, quem controlava tudo, quem resolvia tudo era Pernambuco. Mas a partir dessa data, Alagoas cresceu e aí ela foi emancipada, separou-se de Pernambuco. Cada um foi para o seu lado. Cada um teve o seu estado, não é isso? Cada um tem o seu estado. Então, naquela época de 1817, vamos falar um pouquinho sobre a economia, tá certo? Porque foi que ela cresceu, porque foi que ela se desenvolveu, porque foi que ela se emancipou, como foi que ela se separou. Porque se ela pertencia a Pernambuco, tudo era através do estado de Pernambuco. E aí Alagoas ia poder sobreviver, Alagoas ia poder aguentar viver sem o domínio de Pernambuco? Pode sim, porque naquela época a economia aqui em Alagoas era através da cana-de-açúcar. E como nós tínhamos terras e temos muito boa para o plantio, a cana ela se desenvolveu. E aí deu muitos lucros naquela época para os portugueses. Depois veio outra coisa que também foi muito bom aqui para a economia, a criação de gado. Por ter terras boas, muito pasto para os gados, então foi uma coisa que aconteceu assim, que cresceu muito, entendeu? Aí rendia muito lucro para a coroa portuguesa. Também temos a farinha de mandioca, foi muito vendido aqui no nosso estado. E outras coisas. O fumo de Arapiraca, viu gente? Também fez parte da nossa economia. Na época que Alagoas pertencia a Pernambuco, o donatário que era responsável pela nossa capitania era Duarte Coelho, porque ele não era responsável pela capitania de Pernambuco, então também era responsável pela nossa, que naquela época nós pertencíamos a Pernambuco. Mesmo depois de separada, Duarte Coelho era quem era o donatário, quem resolvia tudo, quem era o dono das terras. Tá certo, gente? Na época que os portugueses chegaram aqui, que eles separou o Brasil em capitanias, vocês lembram que a tia falou que as capitanias, por que foi dividido em capitanias? Porque o Brasil era muito grande e não tinha como se administrar a terra toda sem dividir. Aí por isso que foi dividido em capitanias. Só que quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram o quê? Índios. Mas do nosso lado, entenderam? Aqui no lado do Nordeste, eles encontraram os índios, que eram os índios caetés. E esses índios, eles eram muito selvagens. Eram índios canibais, viu, gente? Muitos portugueses foram devorados por eles. Mas isso tudo nessa época, em 1817. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e que vocês aproveitem o dia, né? Com muito aprendizado, sabendo que hoje, da data de hoje, 16, não é isso, gente? É o dia da emancipação política de Alagoas, 16 de setembro, dia da nossa emancipação. Então, eu espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa, qualquer dúvida, é só perguntar à tia. Não esqueçam, mais tarde, 18h30, nós teremos a nossa aula online, tá bom? Beijo para todos e até a próxima aula.